A pessoa mais calma presente era Xu Xiaolou. Ela já conhecia as informações que Lin Jin estava compartilhando e tinha sua própria perspectiva sobre o assunto. Portanto, a palestra a entediou. Xu Xiaolou até já havia tentado praticar a técnica de localização do pulso antes. Então, além de algumas partes que exigiam mais prática, ela entendia mais ou menos toda a técnica. O que ela queria era ouvir sobre o que Lin Jin havia refletido ontem. Seu instinto lhe dizia que a súbita iluminação de Lin Jin devia ter sido algo grandioso. Entre o público, havia mais duas pessoas escondidas num canto. Ambos usavam chapéus que escondiam seus rostos. No entanto, observando com mais atenção, percebe-se que se tratavam de homens idosos. Eles eram ninguém menos que o imperador do reino da espiral celestial, Feng Junwu, e seu confidente de confiança, o velho oficial. Este é Lin Jin. Ele é um jovem muito bonito, com uma presença marcante. Mas não é um pouco jovem demais. Feng Junwu sussurrou tão baixo que apenas seu companheiro, o velho oficial, pôde ouvi-lo. Este último respondeu com a mesma calma: ele pode ser jovem, mas veja a multidão, Vossa Majestade. São todos membros da elite acadêmica. O fato de ele conseguir atrair tanta atenção o torna extraordinário. E isso era um fato. Feng Junwu assentiu com a cabeça. Ele estava curioso, então decidiu vir dar uma olhada. Para ser sincero, depois de saber que seu convite havia sido recusado 2 vezes por Lin Jin, Feng Junwu ficou descontente, mesmo que Lin Jin tivesse razões válidas para isso. Sua visita hoje era para ver o quão especial Lin Jin era. De repente, Feng Junwu se levantou e saiu. O velho oficial o seguiu rapidamente. A saída repentina de ambos chamou a atenção de todos, especialmente de Lin Jin. Como ele estava no pódio, tinha a melhor visão dos presentes. Mas Lin Jin apenas lançou-lhes um olhar, sem se importar. Já do lado de fora, Feng Junwu instruiu o velho oficial. Encontre Ziqian e peça a ele que convide Lin Jin novamente hoje. Se ele ainda não puder vir, esqueceremos isso no futuro. Dito isso, ele foi embora. Uma pressão imensa recaiu sobre os ombros do oficial. Sua Majestade estava irritado, mas não tinha como extravasar sua frustração. Mesmo que o avaliador Lin tivesse motivos válidos para estar ausente, ele já havia rejeitado o convite do imperador 2 vezes. Outras pessoas talvez rissem da situação, mas estávamos falando do imperador. Tal humilhação jamais deveria ser tolerada. Portanto, acontecesse o que acontecesse, ele tinha que concluir a missão desta vez. O velho oficial concluiu que não deveria depositar todas as suas esperanças no terceiro príncipe. Em vez disso, ele mesmo resolveria a situação. Precisava enviar Lin Jin ao palácio, mesmo que isso significasse sequestrar o homem. Dentro do auditório, Lin Jin continuou sua palestra. Após terminar o capítulo sobre a agulha interna, ele começou a explicar uma parte da técnica de localização do pulso. A essa altura, a maioria dos alunos sentia-se tontos, incapaz de entender qualquer coisa. Eles não conseguiam nem transcrever suas palavras. Poucos conseguiram continuar a tomar notas. Entre os alunos, apenas alguns conseguiram compreender partes da sua aula. Por falar nisso, conseguir compreender a técnica de detecção de pulso logo no primeiro contato foi uma tarefa desafiadora. Além disso, o compartilhamento dessa informação por Lin Jin era direcionado a professores assistentes e pessoas de nível superior. Somente avaliadores de bestas de nível 3 ou superior possuíam o conhecimento e a experiência necessários para compreender o que ele estava dizendo. Apenas os avaliadores de bestas de nível 4 conseguiam assimilar o conhecimento imediatamente. A técnica de localização do pulso teve origem no Museu de Bestas Mortais. Embora este mundo possua inúmeras técnicas de acupuntura, a técnica de localização do pulso era, sem dúvida, uma das melhores. Até mesmo Zhong Zifen ouvia atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando. Maravilhoso! Que incrível! Aquele capítulo sobre a agulha interna, mencionado anteriormente, deve ter sido apenas uma parte desta técnica de acupuntura. É realmente uma técnica fascinante, e a manipulação da agulha é igualmente singular. Pelo que vejo, esta técnica provavelmente não serve apenas para tratamento, mas também pode ser usada como uma arma discreta e letal. Como era de se esperar de Zhong Zifen, que possuía as capacidades de um avaliador de rank 5. Após ouvir apenas uma parte da técnica de localização do pulso, ele já conseguia compreender sua essência e deduzir a existência da agulha espiralada. De todas as pessoas presentes, apenas Zhong Zifen e Xu Xiaolou eram capazes de fazer isso. O tempo foi se esvaindo aos poucos. Lin Jin terminou de explicar uma parte da técnica de localização do pulso, e isso deve ser suficiente por hoje. O que ele conseguiu compartilhar nesta sessão foi 1/3 da técnica de localização do pulso que pode ser praticada sem alterações. Mesmo que os alunos só consigam compreender um pouco, isso já deve ser suficiente para ajudá-los a melhorar bastante. Quanto aos docentes, embora não tenham atingido o nível de metamorfose, os méritos foram, ainda assim,
bastante significativos. Assim que Lin Jin terminou, todos, incluindo Zhong Zifen, se levantaram para saudá-lo. Isso foi uma demonstração de respeito para com os professores. Ensinar por meio de palavras e exemplos, educar os outros com base nas próprias experiências, era o que fazia de alguém um educador. Independentemente da idade e da origem, desde que o educador fosse competente e bem informado, ele merecia respeito. Lin Jin retribuiu a saudação antes de se retirar apressadamente sem dizer mais nada. Ele não deveria ficar mais tempo. A decisão de Lin Jin foi inteligente, pois, além dos alunos, muitos professores planejavam falar com ele da aula. Ele conseguiria responder a uma ou duas perguntas, mas mais do que isso o deixaria exausto. Portanto, Lin Jin saiu sem nem olhar para trás. Ao retornar à casa da Flor de Pêssego, ele encontrou Xu Xiaolou já lá dentro, tomando chá tranquilamente. Como um espírito pintor que criou a tinta cósmica, ninguém se comparava a ela em termos de velocidade. Que palestra chata, reclamou Xu Xiaolou antes mesmo de Lin Jin conseguir falar. Seu entendimento da técnica de busca do pulso já é impecável e seu domínio dela é completo. Posso até dizer que você atingiu o ápice do que ela pode oferecer. Já que você passou a noite inteira em claro contemplando, deve ter obtido insights sobre algo mais. Venha, conte-me sobre isso. Não esconda nada. Lin Jin esboçou um sorriso amargo. Xu Xiaolou era pura curiosidade. Tudo o que ela não sabia, tentava aprender, e sua intuição era sempre certeira. Lin Jin realmente havia aprendido muito com o museu na noite anterior. No entanto, Lin Jin sentiu que precisava esconder a técnica de remodelagem corporal e refinamento da psique por mais um tempo. Se ele não conseguisse resistir nem a esse pequeno obstáculo, Xu Xiaolou poderia acabar com ele completamente. Lin Jin acenou com a mão imediatamente. Eu realmente não estou escondendo nada. Nesse instante, alguém bateu à porta. Lin Jin correu para atender, apenas para se deparar com um velho vestido com roupas comuns parado nos portões. Apesar disso, ele emanava uma aura um tanto incomum. O avaliador Ou Yan o acompanhava. Avaliador Lin, este é o oficial Yan, mordomo-mor interno do palácio. Essa simples apresentação esclareceu a identidade do homem. Lin Jin sabia que ele devia ser um subordinado direto do imperador. Não admira que ele tivesse um ar tão peculiar. Saudações, oficial Yan. Lin Jin fez uma saudação militar. Ele se perguntou por que o confidente mais próximo do reino espiral celestial estava ali, em seus aposentos. Lin Jin não fazia ideia de que Sua Majestade já havia tentado convocá-lo 2 vezes, sendo rejeitado por estar ocupado com outra coisa. Shan e Xu Xiaolou não se importavam o suficiente para se lembrarem disso, então Lin Jin permanecia alheio ao assunto.